Boa noite, como vai todos? Que alegria! Faz tempo que a gente faz uma live aqui, né? Já passou uma semana. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a nossa noite. Que Deus abençoe todos que estarão aqui, que passarão aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Hoje falaremos um pouquinho sobre contação de história. Minha querida professora Regina, que honra estar aqui, que honra ter todos vocês. Tia Tati já está entrando. Ah, que delícia! Quero tanto que sei que muitos já conhecem, né? Mas ainda não conhece. Então, esse ser de luz aqui com a gente. Boa Ê! noite! Gente, que agenda é essa? Que depois de um ano eu consegui te ver. Você viu? Um ano já, hein? Obrigada Amém, pela graças a oportunidade, pelo Deus. convite. Imagina, só eu que tenho que agradecer esse ser de luz aqui com a gente. Obrigada, obrigada a todo mundo que está entrando. Vai avisando aqui, porque a gente não só vai saber um pouquinho sobre contação de história, né? A Tati vai deixar um gostinho aqui pra gente. E não só isso, a gente vê a beleza do trabalho da tia Tati, que é assim, é um ser de luz mesmo. Para quem conhece, sabe que eu estou falando, e para quem não conhece, deve conhecer. Tia Tati voltou, tia Tati, você tá linda, brilhando. Ó, que delícia! Gente, eu que agradeço. Olha quanta gente entrando ao vivo conosco. Compartilha a live, que eu vou compartilhar muito conteúdo bom aqui. Espero contribuir aqui. É uma honra estar aqui na sua página, Samanta, da Dislexia. Muito, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Eu não vou falar muito, porque eu adoro falar, é um perigo. Hoje é dia da tia Tati, é um perigo, então eu vou falar pouco, tá? Eu quero só me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Samanta Oliveira, eu sou uma educadora, sou da época do magistério ainda, mas o que me voltou, o que eu voltei para a educação? Pelo diagnóstico de dislexia e TDAH dos meus filhos. E estou aqui, montei um projeto para divulgar informação sobre a educação. Não só sobre a dislexia, não só sobre o transtorno de déficit de atenção, que também a educação precisa de informação. Mas a educação num todo, porque o diagnóstico a gente sempre tem que pensar que esse ser humano precisa de pensar no todo dele. E a partir daí, o meu projeto, claro, o objetivo dele é os transtornos de aprendizagem, mas que engloba toda a parte da educação, e por isso que também a tia Tati está aqui com a gente falar de um ponto importantíssimo, porque quem fala para mim contação de história para criança com dislexia, vocês não sabem o benefício, mas não sou eu que vou falar. E a tia Tati vai falar aqui com a gente, então para quem não me conhece, agora já me conhece. E agora é a vez da tia Tati. Eu que agradeço todo o seu carinho, a sua confiança, viu? Muito obrigada. Tá me ouvindo legal? Tá bacana? Então, tá jóia. Para quem não me conhece, me chamo Tatiane Anzini, eu sou formadora de contadores de histórias e especialista em literatura infantil, mas nós também, da turma da Tia Tati, nós realizamos vários cursos na área de educação, treinamentos e eventos para todo o Brasil, temos cursos online. Depois, se vocês quiserem conhecer o nosso Instagram, corre lá na turma da Tia Tati. Vocês que estão entrando aqui agora, que são meus alunos, conheço o trabalho da Samanta também, porque vale muito a pena vocês seguirem o conhecimento dela, tá? Samanta, você sabe que é engraçado? Na hora que nós conversamos hoje, eu estava até montando o script do que nós poderíamos abordar aqui na live. E foi muito bacana, porque eu comecei com a BNCC,
tá? Falar de contação de histórias, falar para os professores, para as mães. O que a BNCC exige desses profissionais? O que a BNCC exige das crianças? E eu separei uma citação, tá? É bem bacana, de 2018. Isso não foi ainda reformulado, não foi ainda transformado ainda, porque olha, 2018, 19, 20, 21, 22, 4 anos depois, e eu acredito que seria a mesma coisa do que está escrito aqui. Então, a BNCC, ela aponta que criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos, é um dos objetivos de aprendizagem no campo das experiências. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Muito importante ao desenvolvimento das crianças bem pequenas, por exemplo, desde o maternal. Então, o que a BNCC está exigindo aqui? Oralidade. Não dá para a gente começar a contar a história, exigir uma interpretação de texto dessa criança sem trabalhar essa oralidade dessa criança. Não dá para trabalhar sequer sem a imaginação, a criatividade. O que eu vejo, Samantha, nos treinamentos que eu vou aí, por exemplo, nos treinamentos que eu acabei de ir um agora, faz acho que 2 semanas, eu vejo uma grande dificuldade de entender o que é mediação de leitura e contação de histórias. Eu vejo uma grande dificuldade desses profissionais ou até as mães de crianças pequenas, crianças que têm qualquer transtorno, né? Alguma patologia. Eu vejo que elas já querem entregar um livro pronto, sem explicar um começo, meio e fim, sem explicar o que é um personagem, sem explicar o que, por exemplo, o que é um cenário, que pode acontecer de dia e de noite, clima, tá? O que é pergunta, o que é resposta, tá? Então, seria... O que a BNCC exige da contação de histórias? Ela exige que nós trabalhamos de pouquinho em pouquinho. Então, se a gente olhar para a educação infantil, como que a gente pode fazer isso? Com histórias cantadas. Histórias cantadas nada mais é que uma história curta, que tem começo e meio e fim. E aqui a BNCC também, o que ela exige desse professor? O que ela exige na contação de histórias? Que esse professor ele possa unir a contação de histórias, recreação, tecnologia no meio também, musicalização e comunicação. Dentre todos esses, para mim, a comunicação é importante. Porque se eu não souber me comunicar com essa criança, se eu não souber expressar o que é interpretação de texto, o que é começo e fim, não sei se dá para entender, Samantha, esse começo. Sim, sim. Porque é como se fosse construir uma redação. Você ensinar Sim. um adolescente, por exemplo, passar no Enem, como que desenvolve o texto? Começo, meio e fim. E é desse jeitinho que a gente tem que começar na educação infantil. Só que ainda eu vejo a preocupação, uma culpa dos profissionais, uma culpa da direção. A criança tem que sair do maternal já em inglês, né? Sabe? Eu já ouvi isso. Tem que saber inglês, ela tem que sair do maternal já sabendo as letrinhas do nome. Calma! Não é, entendeu? A gente tem que fazer um movimento antes, a gente tem que criar uma estratégia antes para essa criança, tá certo? Eu acredito muito que na contação de história, eu acho que não só, né, a gente tem todo esse aprendizado, tudo que você está falando,
mas eu também percebo nessa imaginação, o desenvolvimento dessa imaginação, de estar lá na história, de voltar na história e recontar essa história, né, Tati? Exato. E a BNCC, lá, o que ela está exigindo também? Com base em imagens. Olha que legal. Se você tiver uma criança com alguma dificuldade de aprendizagem, a gente vai trabalhar oralidade. Como que a gente consegue construir isso? Criando uma história juntos. Com massinha, vocês podem pedir para as crianças juntarem vários brinquedos. Um dia, sexta-feira do brinquedo, nem sei se existe mais isso, mas na minha época de professora a gente tinha, né, a sexta-feira do brinquedo, trazer brinquedos e criar uma história, sem exigir da criança que ela precisa já entender a história como um todo. Porque eu vejo várias professoras se culpando por isso. Se culpando no seguinte... nossa, os meus alunos não estão sabendo interpretar. Opa, como está a sua comunicação? Como está a sua comunicação? Você tem instigado a imaginação, criatividade, o diálogo entre as crianças? Porque é de pouquinho em pouquinho. E a imagem, como diz a BNCC, ela retrata muito isso. Pensou que bacana eu contar a história do Patinho Feio, e aí eu venho com um exercício de figuras, tem vários, por exemplo, na internet, se eu digitar figuras da história do Patinho Feio, eu vou criar situações para ela, e aí eu posso mediar. Vamos lá, aí você começa fazendo esse exercício. Como que começou a história? Olha para essa figura, a criança não sabe nem ler e escrever, mas ela está associando a figura, tá? Então, é deste pouquinho, associar figuras, utilizar as histórias cantadas. Hoje, na educação infantil, o finger plays, né? Os finger plays, que são os jogos de dedos, são ótimos também para trabalhar com a criança. E eu não sei se você percebe que os seus filhos, eles gostam muito de história cantada, não gosta, não? Sim, sim, sim. Conta um sim. pouquinho assim da parte deles. O que chama atenção são os recursos, são as imagens, são as histórias cantadas. Sim, eu percebo assim, o Rodrigo que está com 14, né, aborrecente, mas mesmo assim, o visual, isso segura mais ele em alguma história, né? O tanto que eu uso muito recurso do YouTube, que lá tem é muito mais rápido, né, essa comunicação. A Sara, que agora ela está no 4º ano, né? Então, o recurso de contação de história, vamos dizer, dedoches, né? Não sei se usa isso em contação de história, mas dedoche é uma coisa que é da minha época e eu tenho esse material da época, né? Que eu trabalhei, enfim. Então, assim, ela tem o dedoche, e o dedoche ajuda, gente, por incrível que pareça, na contação de história, né? Assim, eu que não entendo, né? A Tati que está aí para falar, mas ajuda na matemática, sabe? Porque você contando a história de algo que é soma aqui, soma ali, isso é muito bom, um recurso, gente, que eu uso para estudar para a prova. Sabe inventar historinha de algo de matemática, de algo de português, né? E usar alguns recursos concretos, né? Isso ajuda muito nesse aprendizado, tipo alguma estratégia, assim. Eu acho muito interessante, Tati, até assim, você falar como que eu consigo ser uma contadora de história. Eu pego o livro, leio, já virei contadora de história? Não. Não, porque assim, me desculpa, né? Peraí. Tá, peraí. É porque assim. Sincera, né? Eu adoro, porque a gente vê, nós estamos em casa aqui, né? A gente vê cada absurdo. Então, por isso que essa pergunta, assim, é para bem
Mostrar, gente, eu já fiz curso da Tia Tati, sei a riqueza que é e como é profundo. Eu não entendo, nunca entendi sobre contação de história. Para mim, leiga, por mais que eu saí do magistério e sou da educação, a gente acha que contadora de história é pegar o livro, saber que tem que falar a capa e o autor e contar a história, né? Mais ou menos isso, estou falando de grosso modo. Mas eu não sabia como é profundo contar a história. Tipo, no curso da Tia Tati, e foi o primeiro módulo, gente, porque tem vários, né, Tia Tati? Depois você vai falar isso. Eu fiz o básico do básico do básico para não sair muito burrinha do que é contação de história. Gente, eu comecei a entender até as cores do livro, que a gente tem que ter aquela, né? Você fala das cores que eu nunca mais esqueci, estou levando para minha vida sobre as cores. O tom das cores, o tom da sua roupa para você contar a história, né? Então, gente, é de uma riqueza contadora de história e é tudo muito mais profundo, que vale muito. Por isso que eu falo, a gente tem que ter informação boa. Porque por isso que eu te fiz essa pergunta. Então, contação de história, o que é ser contadora de história? Vamos lá. Dentro da contação, o que é ser contadora de história? Olha, linda pergunta. Eu adoro receber esse tipo de pergunta. E eu recebo mais de 5 perguntas dessa por dia, tá? Não nesse sentido, mas bem nesse significado. A contação de histórias em si, ela tem 2 sentidos, tá? Que é expandir, ou seja, ela vai expandir consciência. Nós somos feitos de história. Desde a época antes de Cristo, existe história. Aí vem a ideia que eu trouxe da filosofia, curadores de um tempo. Todos nós somos curadores, todos nós somos a história. Hoje mesmo aqui eu tenho a minha história com meu esposo, eu pertenço a uma família, eu pertenço a um grupo social, eu pertenço a uma cidade, a um estado, a um país. Tudo isso é culturalmente falando, tá? Toda vez que eu pertenço a algo, tem uma história, existe história, nós somos movidos de história. Tem então que a storytelling está vindo com tudo nas grandes empresas. É uma outra área da contação de histórias. Como você pode cativar as pessoas através de histórias, movê-las de qualquer ponto de partida aí, desde venda. Eu posso vender algo com contação de histórias, eu posso impactar. Mas aqui, direcionado às crianças, a gente está expandindo a cabeça delas. Quando eu falo expandir, eu estou tendo essa conexão e eu percebo muito isso, Samantha, quando eu também eu trabalho com a interpretação de desenho também, que é uma outra área da contação, é uma vertente que está dentro da contação de histórias. Eu gosto muito de ver desenho quando tem... você quer ver se a criança tem imaginação e criatividade? Se ela desenha arco-íris, pássaros, se ela tem elementos voando, tá? É uma análise na interpretação que é a primeira coisa que eu olho. O que está discrepante nesse desenho quando ela me traz essa linguagem? E aí eu percebo se essa criança ela está sendo instigada. Quando eu vejo que a criança está assim, não, só tem uma nuvem ou um sol, mas não tem nada ali, opa, eu já fico um pouco preocupada, tá? Então, a primeira coisa, a contação, ela expande. Quando eu expando, quando eu começo a ler, isso gera o quê? Eu vou imaginar, eu vou criar. Eu sou muito assim, eu adoro ler biografias. Eu tenho um tesão, Samantha, por ler biografias. Que eu estava até comentando com o Rafa. Demorou 30 anos para eu descobrir que eu sou apaixonada por biografias. E você pega a história da pessoa, como ela começou, os desafios,
desafios. Os sábios da história, por exemplo, a gente pega aí Nelson Mandela, Platão. Eu tô indo bem patológico. Você pega essas histórias, uma história de uma empresária, de uma empresa, e aquilo vai te aguçando. Aí você fala assim, opa, eu me encaixo com isso aqui. Opa, eu tô fazendo errado. Opa, pera, olha, é a mesma situação que ela tá passando. E o outro sentido da contação de histórias é desse ponto que eu pego mesmo, de curar. A contação de histórias, ela cura, ou seja, ela planta, ela deixa uma sementinha lá dentro do coração da criança, do adulto, do jovem, enfim, para qualquer público. Na hora que eu estou contando história, ela planta uma semente. Só que aí que tá, os grandes filósofos também falam, conhecimento também na mão errada, que é o que acontece também. Hoje nós temos livros pobres. Nós temos livros pobres, livros infantis que não traz aquela abertura. Nós vivemos no mundo dual, né? Existe o bem, o mal, existe o ruim, o bacana, e assim vai. Tá? Então, os dois sentidos é expansão e curar, tá certo? Quando eu entro no hospital, por exemplo, contando história, cantando, aquilo como se fosse uma energia, aquilo vai impactando as pessoas de um modo que isso é muito bacana. E na minha missão como formadora, é formar o maior número de contadores de histórias possíveis. Até o final da minha vida, Deus permitir, eu quero formar muitos contadores de histórias para levar isso. Porque nós somos os sonhos desses antepassados, desses sábios. E a contação de história, ela gira em torno. Qualquer lugar que você olhar, tem contação de histórias. Certo? E aí... Pode falar. Não, eu digo, quando eu falo com as pessoas sobre, na minha fala sobre criança com dislexia, né? Eu falo que esse professor, antes, a minoria das crianças que estão na sala de aula tem diagnóstico. E vai continuar assim por um bom tempo, infelizmente, porque para chegar num diagnóstico, além de levar um tempo, é muito caro. E não chega a todos. Infelizmente. Só que quando esse professor investiga a história dessa criança, investiga da onde vem essa criança, quais as habilidades dessa criança e qual o mundo que essa criança está vindo, a gente começa a analisar dificuldades, qualidades, medos. Então a gente começa, eu falo, é uma terapia mesmo. A gente tem que ir a fundo, até, gente, colegial, faculdade, eu não estou falando. A gente tem que descobrir aquela criança que está lá dentro magoada, ou aquela criança que está sendo formada, que aconteceu algo na família. Principalmente agora, Tati, que está vindo muita criança, que todo mundo está rotulando com diagnóstico, que eu acho que agora não é hora de diagnóstico, que está vindo de uma pandemia. Então agora a gente tem que repensar muito na sala de aula, principalmente o socioemocional dessa criança. As famílias estão vindo loucas, estressadas, mas os professores mais loucos ainda, porque eles de uma hora para outra teve que virar EAD. Então, tá vindo todo mundo um pouco desregulado. Mas esse professor, voltando ao que eu estava falando, se ele conhecer a história dessa criança, da onde ela vem, já é um ponto de partida para esse aprendizado efetivo. Então, olha a importância da gente saber a história dessa criança, né? Como você tá louca. Só, Samantha, você já deu uma super dica, porque o que você disse, a gente está falando de constelação sistêmica. Eu vivo num sistema, certo? Sim. Eu trago traços. Eu sou 50% meu pai, perdão.
Eu sou 25% meu pai, 25% a minha mãe. Isso se torna 50%. 50%. Os outros 30% é o meu social. E os outros 20% é o meu caráter, a minha personalidade. Olha isso. Então, você já deu uma super dica que eu já quero dar para quem está assistindo. Por que não começar a contar histórias das crianças com algo da família? Traga, sabe, pede foto. Começa, por exemplo, a gente faz bastante esse exercício desde o maternal, né? Porque a criança, ela trabalha muito facial no maternal, né? Pititico, e a gente já começa mostrando a foto. Através da família, eu já consigo mostrar começo, meio e fim. Olha por exemplo, o vovô era pequeno, o vovô construiu a história. Hoje, esse vovô, ele teve que morar com Deus, sabe? Mais ou menos assim. E você vai mostrando o que é começo, meio e fim. O começo, meio e fim tá na vida, tá na história, tá em qualquer lugar que a gente vê. Então, a gente vê o quê? Vida. E a contação de histórias, um ponto crucial também que você chamou a atenção agora há pouco, que foi a partir do momento que eu escuto uma história, eu vou me identificar com aquele personagem. Opa, e a professora, ela precisa ficar treinada. Por isso que tem que haver diálogo. Não é contar a história e sair do cenário. Outra coisa, eu estou chamando muita atenção dos professores aí, em capacitações que eu venho fazendo, que eu estou vendo. É contar história todo dia. Isso não existe. Contar história todo dia. Essa criança precisa de tempo. Tempo para ouvir essa história, para refletir, pelo menos uma semana, 5 dias. Esse professor, ele pode fazer uma sequência didática depois dessa contação de histórias. Eu estou vendo muito esse erro. Então, o primeiro erro aqui que eu abordei foi o que é contação de histórias com mediação de leitura, tá? Contação de histórias, eu uso recurso, eu uso improvisação, eu vou ensinar a contação de histórias. A mediação de leitura, eu uso livro. Olha a diferença, eu uso livro, eu uso diálogo. Eu tenho que ter um tempo, pelo menos 50 minutos, para as crianças sentarem em roda, ou no chão, ou no gramado, e começar a conversar sobre a história. E aí eu posso fazer perguntas do que mais chamou a atenção da história. E a professora vai analisando. Opa, ele gosta muito do Patinho Feio. Vamos ver o que a história do Patinho Feio retrata? Por que essa criança está pintando muito em amarelo, em vermelho? Então, a criança, ela traz muita linguagem para nós depois da contação. E eu estou vendo isso que está sendo um pouco perdido. Eu estou vendo muita professora contando história todos os dias, comparando a contação, que é improvisação, com mediação, tá? Que são coisas bem diferentes. A mediação de leitura, eu uso livro, eu uso sequência didática, eu vou dialogar, eu vou instigar a criatividade dessa criança, eu vou pedir para eles darem um novo fim para a história. Isso que é mediar. Toda vez... outra coisa também, Samantha, que eu venho vendo falhas, muitas falhas. É na hora da contação de histórias, não falar que momento que foi escrito. Eu ouvi de uma professora semana passada que ela não gosta de contar as histórias do Monteiro Lobato porque ele é racista. Olha só. E eu virei para ela e disse o seguinte: vamos lembrar o contexto? Esse contexto cultural na época do Lobato? Será que é justo eu impedir que essa criança conheça Monteiro Lobato na minha aula só porque é algo meu interno? Eu que não gosto dele, eu acho ele racista. Será que ele foi racista mesmo? Será que eu conheço as obras dele? Certo? E eu também vejo muito isso.
essa parede, esse concreto. Ai, eu só vou usar autor que eu gosto. E não, a criança, ela tem que ser ofertado para ela tudo. Quem vai falar que gosta não é a própria criança. Ela tem direito de escolher. Livros, por exemplo, na educação infantil, também usar livros com imagem, só com imagem. E elas vão criando, sabe? E é algo que eu quero falar, porque você abordou muito bem. Quando eu escuto uma história, eu vou começar a analisar. E você sabe que ontem eu estava conversando aqui com o Rafa, também, meu esposo, que o verdadeiro orador, o contador de histórias, ele tem que fazer a criança pensar nela e não nele. O que eu estou vendo? É muito cenário, é muita roupa, é querer aparecer, é projeto para cá, projeto para cá. E a outra vertente? E o outro papel da história? Será que a criança está pensando nela como ser humano, como sujeito? Será que ela está pensando, nossa, eu posso ser criativo, eu posso ser quem eu sou, eu posso ser livre quando eu escuto, quando eu vou criar algo, tá? Então, são alguns pontos aqui, porque quando eu vou no treinamento, Samantha, É o dia inteiro. Eu fico um pouco triste, decepcionado um pouco, porque eu sei que há uma pressão da coordenação, direção. Aí você tem que contar a história todo dia, você tem que mandar sacola viajante, que é um recurso visual, que elas usam muito, seus filhos devem já ter usado isso, aí tem que mandar toda semana. Nossa, será que eu não posso fazer uma atividade diferente? Outra coisa, exercícios repetidos depois da contação de histórias. É só desenho. Um dia eu entrei numa sala de aula, faz pouco tempo. Fui fazer uma auditoria na escola, entrei. Eu falei, professora, o que você aplica depois das contações? Só desenho. Aí eu falei, será que isso vai fazer que a criança se interesse por isso? Porque ela fala, ai, hora da história, toda vez eu vou ter que desenhar. Será que uma semana eu não posso conversar, entendeu? E é isso mesmo. Ai, meu Deus. Não, sabe o que eu acho? Sabe? Mas isso é realidade que acontece. Eu tô falando porque isso acontece no quarto ano do quarto ano. Não, eu acho muito interessante uma pergunta que eu queria te perguntar. Aliás, queria perguntar sobre, eu posso recontar essa história? Deve. Eu posso. Outra coisa, Samantha, você pegou num ponto também maravilhoso. Tem muita professora que tem medo até de improvisar. Acha que tem que ser contado igual livro. Não, eu posso criar. Fechou a porta da sala, é você que dá o show, é você, professora, professor que está me assistindo agora. Então, eu vejo ainda um receio. Ai, quando veio, então, a pandemia, no momento online, um monte de professora deixou de contar história, porque elas contam, a maioria conta com o livro, né? Às vezes não tem conhecimento com outros recursos, com outras coisas. Elas deixaram de contar história porque ia aparecer na videoaula, certo? Só que cadê o conhecimento? Aí eu até publiquei aqui no Instagram da Turma da Tia Tati, não existe direito autoral para a educação, para fins educativos. Se eu estou impactando uma criança, estou usando para educação, recitando o nome do autor, eu posso contar a história que eu quiser. Eu posso cocriar, sabe? E eu vejo ainda, na verdade, esse receio. Posso cocriar, eu posso dar um final feliz ou diferente para essa história. Outra coisa que eu lembrei, trazer nichos, gêneros diferentes. De repente, a professora só fica ali, ó,
contos de fadas, contos de fadas, contos de fadas. Opa, nós temos tantos livros com gêneros diferentes. Por exemplo, o meu livro preferido, infantil, é O Carteiro Chegou. Não sei se você já viu ou já leu. Eu até indico lá no curso, porque ele trabalha gênero. Essa criança, ela vai ler a história, ou se ela não sabe ler e escrever, mas ela vai saber o que é receita, o que é jornal, o que é um convite de festa. Então, tragam histórias que vão trabalhar um contexto que a criança vai poder descobrir, vai ter curiosidade, ela vai sair dessa história sabendo algo, trazer uma história de moral, sabe? Ô, Tati, pode falar. Pode falar. Não, não, pode terminar. Não focar tanto em livros. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui. Toda vez que vai trabalhar, por exemplo, preconceito, eu vejo, quando está chegando em novembro, eu vejo um monte de professora, porque eu sigo várias aqui no Instagram, lá no Facebook, eu tenho os grupos, elas só querem contar a menina bonita do laço de fita. Gente, existem outros livros, existem outros gêneros que eu posso trabalhar com a criança. Então, é bem por aí. Eu penso assim, sabe que eu sinto, infelizmente, saindo da universidade de pedagogia, que o professor é um encantador, que faz um castelo no EVA, porque não é qualquer um que consegue fazer isso, né? Faz uma obra de arte com uma guache. Mas, assim, o que falta é informação para muitos professores. E aí que tá, porque eles são amados, queridos, tem toda essa grandiosidade deles estarem lá. Mas, infelizmente, voltando, eu estou saindo de uma universidade, mas eu não tive essa formação de contação de história, nem da importância da contação de história. E como eu faço isso, também não tenho. Eu estou saindo de uma faculdade de pedagogia sem essa formação. Então, infelizmente, nosso Brasil é muito grande. Eu sei a dificuldade de vários cantos, você sabe muito mais que eu, porque você viaja muito mais. Mas essa informação, infelizmente, o professor tem que sair da caixa para tê-la. Porque se ela ficar lá, ela não vai ter. Culpa dela? Não, não é culpa dela. Como eu digo para minhas mães queridas, o professor não sabe lidar com meu filho, o professor tem que entender o que é dislexia, tem que entender, peraí, ele não teve essa formação na faculdade. A coisa está errada lá em cima. A gente tem que ter mais empatia para a gente tentar passar informação de alguma forma, né? Então, assim, a gente está aqui para jogar uma semente em todo mundo, né? Para vocês explorarem, ir atrás do que é contação de história, porque assim, eu também me envolvo, vou estudar e eu vejo seu trabalho, Tati, que encanta tanto. Por isso que você joga essa sementinha na gente, para a gente buscar mais o que é uma contação de história, para que recurso eu posso usar. Eu fico encantada, tem um vídeo seu que você está com um avental. E você conta história com aquele avental, né? Uhum. Você fala no curso, né? Do curso. Ou no YouTube? Tem do vídeo. Será que é no YouTube que eu vi? Que você conta com aquele avental, que eu acho lindo. Aí você podia vender para mim. Aí, ó. E você utiliza o avental para contação de história. É tão lindo isso. Que isso faz parte de uma estratégia, é isso? Sim, é uma estratégia, são os recursos. O avental, eu até separei aqui, por exemplo, a gente tem vários recursos que a gente pode trabalhar. Então, eu separei aqui, para falar para vocês,
os principais que tem que ter na educação infantil numa escola, que esse professor tem que saber manusear. O primeiro é a luva, tá? É a luva. Ah, luva. A luva. O segundo é a caixa de baú. Não tem uma caixa que elas fazem, baú encantado? Outro ponto que eu quero pegar vocês agora no baú encantado. Eu vejo muita professora na sala de aula guardando um monte de livro no baú e deixando esse baú de qualquer jeito na sala de aula. Ué, ele não é um baú encantado? Esse baú tem que aparecer só na hora da contação. Ou ele tem que ficar escondido, ele tem que gerar um encantamento. Se eu deixar esse baú de qualquer jeito na sala de aula, essa criança ela não vai dar mínima para esse baú. Para ela é uma caixa que guarda livros. Então eu estou pontuando aqui algo que eu estou vendo, que eu venho apontando na sala, nos treinamentos, tá? Se eu tenho um baú, por que ele não tem que aparecer só na hora da contação? Ou por que não guardar ele bem nas alturas, por exemplo, num armário, e durante a semana eu falar, nossa, esse baú, hein? Ele é muito mágico. O que será que vai sair? Que história que vai sair dele semana que vem? E a criança, ela não vai ter acesso a esse baú. Vale a pena a gente pensar sobre isso. Quem está assistindo, quem usa baú de histórias. O baú, ele é encanto. Ele veio para encantar. Ele não é uma caixa que você guarda um monte de livro e a criança fica ali abrindo, tá? Para isso, a gente tem a biblioteca, a gente pode fazer um cantinho de leitura, que a criança tem acesso ao livro. Mas o baú, ele é encantamento. Outro que eu deixei, que a gente tem que usar esse recurso, são os dedoches. A educação infantil, ela usa muito dedoche e vai usar por muito tempo. Porque o dedoche, ele apresenta esse personagem. E para a criança, é mais fácil ela memorizar no dedoche esse personagem, tá? Um outro recurso que eu gosto muito para a educação infantil, principalmente, é o dado. Você cria um dado, coloca... você vai inserindo várias figuras nesse dado e você vai criando a história. Você vai jogando e as crianças vão participando junto. Então, eu acredito que hoje, uma professora, você que está me ouvindo agora, você não precisa de muita coisa, tá? Você não precisa de muita coisa para contar história. Você só tem que saber manusear direito, guardar direito esses recursos, não deixar jogado. Estou vendo muitos recursos jogados na sala de aula e a criança, para ela, é normal. É normal isso, tá? E o avental também, a Samantha comentou do avental. Poxa, se eu ponho um avental, eu não preciso de mais nada, sabe? Você não precisa mais de nenhum recurso. Você vai para o gramado, senta com eles no chão, sabe? E é isso, Samantha, sabe? E a flor do cabelo, a laranja. Então a flor do cabelo é laranja, não é? Porque a laranja chama mais atenção. Isso. Vamos lá. Na contação de histórias, existem muitas vertentes e muitos caminhos. O primeiro, que eu sempre falo, é expressão corporal e facial. Depois que eu aprendi, aonde eu aprendo expressão corporal e facial? Na oratória. Eu sempre falo que todo professor, todo coordenador, toda diretoria, todo mundo da escola tinha que fazer um curso de oratória para saber se comunicar bem, para saber essa empatia que você disse, eu me colocar no lugar do outro. Opa, a expressão dele está me comunicando isso. Como que eu posso me reagir? Tá? E a BNCC, ela pede isso, comunicação. Só que lá no eixo da Unesco está em 5º lugar. Para mim, teria que ser o primeiro.
como que eu vou contar história, como que eu vou usar recreação, musicalização, tecnologia sem comunicação, tá? Só tá um pouco errado, na minha opinião, tá? Então, aí dentro dessa vertente da contação, eu não paro, até hoje eu não paro. Eu estou em storytelling, eu estou em literatura infantil, eu tenho que ler livros, saber como que começou a literatura infantil, contos de fadas. O que os contos de fadas traz para nós? Será que é só vivemos felizes para sempre? Não. Existe simbologia, existe psicanálise nos contos de fadas. E é legal que lá no curso Contos de Fadas online nosso, elas escrevem embaixo, Samantha, as professoras, que elas falam, nossa, eu tô tão encantada que essa história está servindo para mim. Não é só para criança. Os contos de fadas foram feitos para a gente alcançar sabedoria e conhecimento. É para qualquer idade. Então, imagina, dentro da contação, eu tenho que saber oratória, a vestimenta, as cores adequadas que eu posso. Eu gosto muito do azul, amarelo e laranja, tá? Onde eu aprendi isso? A primeira vez que eu aprendi isso foi num curso de oratória, tá? Olha só, palestrantes, comércio já estava usando a pedagogia das cores. E para nós ainda, isso está sendo ainda processado. Mas as grandes indústrias, as embalagens de supermercado já usam essa técnica. Quando eu vou fazer um produto, por exemplo, uma agenda, aí eu quero que essa agenda seja a melhor agenda do Brasil. Existe uma equipe por trás. As cores que vão chamar atenção na hora da escrita, que realmente é o azul, rosa, o lilás. Por isso que tem muitas agendas que chamam atenção nessas cores. Então, olha só, aí quando eu fiquei sabendo, foi muito bacana, sabe? Lilás. Ficou muito bacana. Eu fiquei sabendo das cores e foi muito bacana. Deus foi muito bom comigo, que na sequência, eu lembro do curso em São Paulo, eu conheci a Solange Geles, a criadora da pedagogia das cores. Neurociência, quando eu olho para uma cor, o que ela faz com o meu cérebro? Eu posso prender a atenção, eu posso espantar essa criança, eu posso criar medo, raiva, amor, carinho. Então, as cores, elas geram muito isso, né? Então, está sendo tudo muito novo ainda para a educação, questão de neurociência, porque tudo na educação tem que ser tudo muito provado, né? De muito resultado. Muito artigo. Eu não vejo ainda uma educação que confie no método e fala, vamos ver se é bom, mas não. Tem que ser aquela coisa reconhecida, sabe? Então, assim, aos pouquinhos. Então, olha só, e hoje a gente está estudando muito storytelling. Hoje tem várias empresas que estão precisando de contadores de histórias para levantar a alma da empresa, a história da empresa, para levantar os funcionários. A Nestlé, a Ouro Fino fazem muito isso. O Itaú também. Assim, nada de propaganda, viu, gente? Mas são empresas que eu sei que usam isso. Então, se a empresa está usando cor, se a empresa está usando a contação de histórias, o professor tem que usar muito na sala de aula. Cor eu acredito e passo aqui, ó. Tem cores, depende do dia, tem uma cor atrás de mim. Eu tenho isso comigo, eu levo isso comigo com cor. É claro que a minha identificação sempre foi lilás e roxo, porque para mim é meu chakra maior. Então eu levo muito isso comigo. Faz bem para mim. Então a partir que eu faço bem, eu consigo transmitir algo para o outro. Porque eu estou bem comigo, né? A energia, por mais que a gente tá aqui, viu, gente?
A gente acha que é só, ah, é muito frio, mas não é não. A gente consegue tocar aí, a gente consegue levar aí para você. Então, estudem, né? E ô Tati, nossa noite acabou. Ai, que pena! Só que eu quero que você fale assim, aonde eu te encontro, cursos novos, que se tem curso aí, como é que tá, que plataforma, onde te achar, pelo amor de Deus, para quem não te conhece, te achar. Bom, todos os nossos cursos online. Hoje a turma da Tia Tati tem o curso básico de contação de Eu já histórias. fiz. Tem o curso avançado de contação de Esse eu histórias. não fiz. Vou fazer. Tem o curso profissionalizante, que é onde a gente entrega a carteirinha do contador de histórias, uma carteira profissional. É bacana que quando a gente demorou aí uns 4 anos para construir os cursos. E eu quero dizer uma coisa para vocês: os conteúdos não se repetem, exceto a fórmula de contação, de contar histórias, né? E eu vejo todo mundo perguntando, mas o curso avançado, ele deve ser a mesma coisa do básico com mais um pouquinho? Não. Existe, lembra? Começo, meio e fim da contação? Existe também na hora de aprender a contar história. Tá? Então, nós temos o curso básico, avançado e profissionalizante. Nós temos também o curso Contos de Fadas, Brincadeiras e Histórias Cantadas, que nós desenvolvemos junto com a Tia Joyce. Vocês encontram os cursos turmadatiatati.com.br ou aqui na página da Turma da Tia Tati. Clica lá no link da bio. Tem muita coisa bacana, tem os cursos gratuitos. Você disse uma coisa que eu até esqueci de complementar, Samanta. Você comentou que muitos profissionais saem da faculdade, sim, sem uma formação da prática. Como alfabetizar, o que é dislexia, o que é autismo, o que é consciência fonológica. E por esse motivo, hoje, nós estamos construindo o YouTube da Turma da Tia Tati. Se vocês forem lá no YouTube da Tia Tati, nós temos várias playlists. Mini curso de interpretação de desenho, entre outros. Falamos de todos os assuntos da educação. Eu sempre tento trazer profissionais que contribuam, que possam ajudar. Então, hoje, a nossa missão no canal, que nem agora, a gente vai vir com alfabetização. Eu chamei a Érica Silva, especialista nisso. Ela vai falar até de legislação. Vai ser um super curso, gratuito. Porque eu sei que tem esse professor lá no interior de Cuiabá, interior do Acre, de Manaus, que talvez nunca vai ter oportunidade de sair da sua cidade para fazer um curso numa capital. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, vocês encontram os nossos cursos, venham fazer parte da Turma da Tia Tati. O que precisar, Samanta, eu agradeço demais. Que pena que o nosso tempo já acabou, porque eu sou igual você, começo a falar e não paro mais. Eu me controlei. Sabe o que eu quero convidar? Eu estou fazendo um projeto, Tati, chamado Dia a Dia, né? Educação Parental. É um projeto, eu e a professora Célia Godoy, junto com o CIESP, o sindicato, né, das escolas particulares, e a gente está fazendo um projeto falando sobre a educação parental. E é um projeto o ano todo, mas é um encontro uma vez por mês, a primeira segunda-feira do mês. Eu queria convidar todo mundo que está aqui, é gratuito, tá? Ninguém paga nada. Tem certificado, eu vou colocando aqui, me segue, que aí vocês vão ver. É um projeto muito rico, muito rico. Eu estou dizendo, claro, eu sempre estou aí fazendo um monte de coisa, mas esse projeto eu pensei muito em falar também aqui,
porque a gente precisa conhecer essa família que chegou na sala de aula, né? É naquela fala que eu estou voltando, falando sobre a história dessa família, da onde vem essa criança, qual que é essa história. Então, esse projeto que a gente está fazendo dia a dia, a gente é de educação parental, a gente está falando de todos os pontos, daí o ponto da escola e o ponto da família, para tentar unir, né? E aí a gente entender todo esse funcionamento. E tá um projeto muito lindo. Então, assim, quero convidar todo mundo. É a primeira semana, segunda-feira do mês. Tati, eu quero que você assista um dia e você tá super convidada, porque a professora Célia Godoy, chiquerésima, que você tem que conhecer, ela está aqui. E ela já até te convidou, porque a gente vai fazer alguns convites de algumas personalidades, né? Porque a professora é chique, né? Então, e você é uma das nossas convidadas. Em breve a gente vai trocar uma ideia aí para você fazer parte também de um encontro aí para a gente bater papo sobre a importância da educação parental. Que a educação parental faz parte da educação. Tati, acabou! A Lucidar, ela tá falando aqui, ó. Ah, Celinha, tá falando tô falando tudo errado, Celinha. Depois a gente conversa. É um evento também. Eu que agradeço, Samanta. Eu agradeço todo esse carinho. Vocês sabem que eu sou bem flexível. Vocês me acham onde vocês quiserem. Só me chamar que eu tô indo junto. Se é educação, eu tô indo atrás. Então, ó, tudo que eu colocar aqui, vocês não seguem. Se eu falei certo ou errado, mas eu tô aqui. Beijo. Beijo, gente. Ó. Pessoal, ai, que lindo todo mundo. Tati, nós não tiramos foto. Depois a gente dá um print, você vai cair.